frequência exata que você precisa emanar para atrair a frequência do dinheiro. Funciona tan rápido que assusta. Eu desafio qualquer um fazer essa técnica e não obter um resultado. Você com certeza já viu alguém nas redes sociais falando sobre abundância, sobre atrair prosperidade. Talvez vendendo workshops ou sessões para mudar o seu mindset. Mas, mesmo vendo todos os vídeos, você talvez não entenda exatamente como de fato você pode mudar a sua mentalidade. Ou você sente que nada disso realmente muda a sua vida. A maioria das pessoas já ouviu falar sobre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância, mas poucas conseguem de fato viver isso, porque entender com a mente é uma coisa, mas encarnar essa mudança é outra completamente diferente. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e acionar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a famigerada mentalidade de escassez. E esse é um tema que vai muito além de dinheiro. A escassez não tem a ver só com o seu saldo bancário. Ela se manifesta na forma como a gente pensa, como a gente ama, como a gente trabalha, se relaciona e com absolutamente tudo na nossa vida. Ela tem a ver com a forma como a gente vê e como a gente se coloca no mundo. A gente já começou a falar sobre isso nesse vídeo aqui. A gente debateu essa ideia sobre criar a nossa própria realidade e como isso funciona para além das fórmulas rasas que a internet vende pra gente. Então, vale a pena você assistir esse vídeo e entender melhor sobre o que a gente está falando aqui. Eu vou deixar ele na descrição para você ver depois. Mas hoje a gente vai se aprofundar nesse assunto. Porque prosperidade e escassez não são opostos financeiros, são formas de se estar no mundo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que realmente significa viver em prosperidade e como a escassez se forma dentro da nossa mente e do nosso corpo, como ela se disfarça na espiritualidade e nas relações. E o que muda quando a gente começa a ver a prosperidade como uma expressão natural da vida e não como algo a ser conquistado. Claro que isso parece muito bonito assim em palavras, né? Mas e aí, como é que você coloca isso em prática? Como é que você muda a sua vida? Você faz listas, você cria ferramentas de visualização? Como você pode mudar de verdade? No final desse vídeo, eu espero que você tenha mais clareza sobre como começar essa mudança, o que pode te ajudar de fato e o que não passa de balela que só fica bonito no feed da rede social. Vamos começar com um pilar fundamental dessa história. O que é prosperidade? Quando a gente fala sobre prosperidade, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é em dinheiro. Mas o dinheiro é só a ponta do iceberg. Ele é uma das consequências da forma como você se relaciona com a vida e não a origem dela. Até porque tem pessoas que têm dinheiro, mas vivem a vida na falta, achando que aquilo pode acabar a qualquer momento e nem conseguem aproveitar direito aquilo que elas têm. Enquanto outras pessoas que têm muito menos vivem uma vida melhor, fazem aquilo que desejam, vivem os seus prazeres e pulsões vitais e, consequentemente, uma vida mais próspera. A prosperidade de verdade aparece em tudo, na sua saúde, na forma como você usa o seu tempo, na maneira como você se relaciona com as pessoas, no quanto você confia no fluxo da vida e como você se sente segura, mesmo quando as coisas estão mudando. Uma mente próspera não é uma mente que tem tudo, é uma mente que sabe que nada lhe falta ou vai faltar. É o oposto da tensão constante de quem vive tentando controlar cada passo para garantir que nada dê errado. Só que a sociedade em que a gente vive, ela é construída sobre a lógica da escassez. A escassez de tempo, de atenção, de descanso, de amor, de reconhecimento. Tudo é produzido para fazer você sentir que você ainda não é o suficiente, que ainda não tem o suficiente e de que sempre vai faltar alguma coisa. E é por isso que tanta gente passa a vida inteira correndo atrás de mais, sem perceber que está tentando preencher um vazio
meio que não é material. Uma coisa que é muito importante de entender, mas que por mais que a gente escute por aí na internet, às vezes fica difícil de compreender com clareza, é que aquilo no que a gente presta atenção cresce na nossa vida. E esse foi um dos pontos que eu falei no vídeo sobre criar a própria realidade. Então, se a gente está constantemente focado naquilo que nos falta, a tendência é que assim nós vamos seguir. Mesmo que a gente faça mais dinheiro, consiga a tal promoção, a casa própria, ou seja lá o que for que a gente está buscando, se a gente está condicionado a sempre pensar naquilo que nós ainda não temos, não importa o quanto a gente venha a ter, esse padrão não vai mudar. Mas e aí? Como então mudar isso de verdade? A gente sempre quer saber qual técnica usar. Eu faço um quadro de visões, eu faço afirmações, o que é que pode me ajudar de fato? Essas técnicas que geralmente são propostas por aí, elas não são ruins. Eu mesma adoro fazer quadro de visões, eu faço todos os anos. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Então, eu geralmente faço ele dividido em áreas da vida, em casa, relacionamentos, financeiro, trabalho, saúde, e eu vou colocando imagens que me remetem àquilo que eu quero criar e manifestar para minha vida. Eu não coloco limite nenhum para coisa, eu deixo meus sonhos assim transbordarem. Esse ano eu fui até um passo além e eu fiz um vídeo. Eu peguei tudo aquilo que eu coloquei nos quadros, eu criei um texto que descrevesse tudo aquilo de uma forma mais poética e eu fiz um vídeo com imagens, uma música bonita. Eu vou mostrar um trechinho para vocês. Minha vida é livre e rica. Trabalho de onde eu quero. Meu dinheiro cresce enquanto eu vivo. Eu invisto, multiplico, prospero. Minha voz alcança milhares de pessoas. Meu trabalho transforma. Meu canal se expande. E eu posso falar uma coisa? 98% do que eu escrevi e coloquei aqui se manifestou esse ano. Mas claro que isso não teve a ver só com esse vídeo. Não foi só fazer o vídeo e ficar assistindo ele de braços cruzados e perna pro ar que tudo aconteceu na minha vida. Claro, teve a ver com as mudanças profundas que eu fui criando em mim. E é isso que a gente precisa entender. Técnicas prontas, elas têm valor e elas podem te ajudar a dar uma forma para a coisa. Eu acho que esses quadros, por exemplo, eles ajudam a gente a ver aquilo que a gente quer, a vislumbrar coisas lindas para nossa vida, dar forma, dar contorno, mas nenhuma técnica vai adiantar se ela não vier acompanhada de um trabalho profundo de autodesenvolvimento. Nada vai mudar se a gente não transformar de dentro para fora. A transformação, ela precisa atravessar a gente de verdade, ir do campo das ideias para o campo material e da ação. E é isso que eu quero explicar com mais clareza aqui hoje. Quando a gente começa a entender a prosperidade como uma coisa que vai além dos bens materiais, fica mais fácil de perceber o quanto ela é algo natural e não uma conquista. A vida em si, ela já é próspera e a natureza é a forma mais simples da gente ver isso de fato. Pensa nas plantas que nascem no meio do asfalto, no rio que encontra novos caminhos quando o curso muda, na terra que mesmo depois de um incêndio volta a florescer. A vida, ela é movida por uma força de expansão e essa força é a verdadeira prosperidade. Ela não depende de condições perfeitas, de calendário ou de estar pronto. Ela já é. Nós fazemos parte disso, porque nós somos essa natureza. A mesma natureza que existe fora da gente, existe dentro da gente. Já falei disso aqui em vários vídeos sobre como a gente se desconectou do ritmo da natureza e como essa desconexão trouxe e segue trazendo diversos desequilíbrios para a nossa vida. Nesse vídeo aqui, eu falei sobre as práticas que a gente colocou na frente do nosso sentir, e nesse outro eu falei sobre como a fabricação do calendário e das datas que a gente conta hoje em dia estão muito longe dos ritmos naturais. Eu também vou deixar eles na descrição para vocês, mas seguindo essa mesma compreensão dessa natureza que nos habita e que vive tanto dentro de nós como fora, a gente pode ver
como essa natureza é infinita. A gente fala muito hoje em dia sobre o fim do planeta devido às questões ambientais, mas a verdade é que o planeta não vai acabar. Talvez quem acabe somos nós. Talvez a gente esteja criando condições em que nós, como seres humanos, não consigamos viver. Mas o planeta vai encontrar novas formas de seguir, da mesma forma que já encontrou outras vezes depois de eras do gelo, meteoros e mais tanta coisa que já passou aqui antes da gente e que ainda vai passar, mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Só que a gente se desconectou da natureza. No relógio, na pressa, nas telas, no monte de pó que a gente coloca na nossa comida em vez de ir lá fazer uma feira. A gente começou a viver preso numa lógica mental, desconfiando do nosso sentir, desaprendendo a nossa escuta. E a gente deixou de perceber que ser prósperos é o nosso estado natural. A escassez que é o desvio e não a regra. Mas é claro que entender isso racionalmente não é o suficiente. Tem uma diferença enorme entre saber que a natureza é abundante e sentir que essa abundância vive em você. É tipo quando a gente olha para alguma coisa e pensa, ah, isso é bonito. A gente olha para um pôr do sol e a gente sabe que aquilo é bonito. Mas a gente sabe isso daqui para fora. Não é uma coisa que está brotando dentro de nós. Eu vou tentar explicar a diferença. Sabe quando você olha para alguma coisa, mesmo que seja algo magnífico, como uma cachoeira muito bonita, ou algo que pode ser mais simples, como pássaros voando, ou um amigo que fala de um assunto, mas de repente você se arrepia, você sente algo mais forte, um outro tipo de presença. Isso é quando algo de fato nos atravessa. A gente sente de dentro para fora, a gente transborda esse sentir. A verdadeira prosperidade, ela tá aí, nessa sensação de completude que atravessa o corpo e não só a mente. Quando o seu sistema inteiro começa a responder à vida com confiança em vez de tensão. Por isso, quando eu falo sobre prosperidade, eu não estou falando sobre pensar positivo ou repetir mantras na frente do espelho. Estou falando sobre encarnar essa força vital, sentir que você está viva e que existe algo dentro de você que é mais forte do que a falta, que se renova mesmo nas fases mais difíceis. Quanto mais a gente se reconecta com esse movimento natural da vida, mais as coisas fluem. As ideias chegam, as oportunidades aparecem, as relações se tornam mais leves, porque quando você vive na escassez, tudo é medo. Mas quando você vive na prosperidade, a vida flui. Mas por que algumas pessoas têm mais facilidade de acessar esse estado de prosperidade, enquanto outras ficam presas em loopings de falta? A escassez, ela não é um defeito de caráter, ela é um estado que é aprendido. Ela se forma através das experiências que a gente vive, de como essas experiências nos moldam, das histórias que a gente herda, das histórias que a gente nos conta a respeito daquilo que a gente viveu e do sistema que nos cerca. Para muita gente, esse padrão ele começou lá atrás, na infância, em situações onde faltou alguma coisa essencial, comida, estabilidade, presença emocional, segurança. Talvez você tenha crescido vendo os seus pais discutirem por causa de dinheiro, ou sentindo que as coisas estavam sempre por um fio. Ou talvez você tenha crescido com dificuldades financeiras, ou escutando que dinheiro é uma coisa muito difícil, que só se conquista através de muito trabalho e que pode de repente ir embora do nada. Todas essas vivências, elas podem criar uma sensação profunda de que não é seguro relaxar. E mesmo quando essa fase mais difícil passa, o corpo continua operando no mesmo estado, o medo de faltar. Isso não está só na nossa história pessoal e no que a gente viveu dentro de casa. A sociedade em que a gente cresceu reforça isso o tempo inteiro. A escola ensina a competição, você precisa estudar para conseguir um emprego que pague bem, para contribuir a vida inteira com um sistema previdenciário falido, para poder descansar quando se aposentar depois de 30 anos trabalhando. A mídia e as redes sociais te lembram todos os dias do que você ainda não tem, do que está faltando, o corpo, as roupas, os carros, as viagens, os luxos. E o sistema econômico, ele não só funciona com base no medo de perder o emprego, de envelhecer, de não acompanhar os outros, de não conseguir se sustentar, mas também não te ensina a investir, a fazer o seu dinheiro crescer. Só te ensinam sobre poupança, sobre o cofrinho, e não rende nem o índice de inflação. Quando
enquanto os bancos emprestam dinheiros a juros altíssimos. Ou seja, a escassez é o combustível de boa parte da sociedade moderna. A gente está sempre sem tempo, sem energia, sem dinheiro, sem saúde mental, emocional. O problema é que quando a gente vive muito tempo nesse estado, o corpo se acostuma a operar num modo de sobrevivência. E esse modo muda tudo: o cérebro, as emoções, as nossas decisões. Num estado de escassez, o sistema nervoso fica hiperalerta. O resultado é que a gente começa a viver no curto prazo, tomando decisões rápidas e impulsivas. A gente perde a capacidade de ver possibilidades maiores, de criar, de sonhar o futuro. E quanto mais a gente vive assim, mais difícil fica de sair desse ciclo, porque o ciclo da escassez, ele se retroalimenta. A gente sente medo, aí com medo a gente age no impulso de tentar resolver, ou a gente fica paralisado e não resolve nada. E aí isso reforça a ideia de que as coisas são instáveis, e aí a gente sente medo porque as coisas são instáveis. A única forma de quebrar esse ciclo é começar a construir microexperiências de segurança. Pode ser uma respiração consciente antes de uma decisão importante, pode ser criar uma pequena reserva financeira, pode ser se permitir descansar sem culpa. Esses pequenos gestos vão ajudando a reprogramar o corpo para deixar de sentir essa falta, mesmo que as coisas ainda não estejam 100% resolvidas. Uma outra coisa que a gente também precisa entender é que reconhecer os nossos traumas e as nossas histórias não significa viver preso a elas. Entender de onde vem a escassez é um passo, mas você ficar repetindo a história da dor não muda nada se você não criar novas experiências de abundância. A cura, ela não acontece só na sua cabeça, ela acontece quando o corpo começa a sentir segurança de novo. Você pode achar que você nem sabe como criar experiências diferentes. Talvez você tenha vivido sempre com essa sensação de falta. Hoje em dia, a gente fala muito sobre curar os nossos traumas geracionais, e eu quero dedicar um vídeo inteiro para isso, porque como tantas outras coisas, tem muita besteira sendo falada por aí. Mas eu adianto aqui que você não precisa viver a mesma coisa que a sua família viveu antes de você. Você também não precisa curar todos os seus traumas geracionais. O que você precisa é começar a criar para você. Porque mesmo as memórias e experiências que foram vividas antes da gente não são determinantes para a nossa vida. Por exemplo, quando alguém cresce sem dinheiro e faz dinheiro depois, geralmente acontece das duas uma. Ou essa pessoa vai continuar em estado de alerta, reproduzindo a mesma mentalidade de falta, achando que vai sempre faltar e vai querer sempre economizar, contar cada centavo. E essa pessoa não vai aproveitar, não vai confiar e vai carregar sempre o medo de perder tudo e de ficar sem, que nem sempre foi quando ela era mais nova. Ou talvez ela faz o oposto total. Ela gasta bastante, ela pode até ser meio irresponsável financeiramente. Ela vive sempre como se fosse o último dia, tentando compensar aquilo que não teve. São duas respostas totalmente diferentes para uma mesma vivência, porque não é a vivência em si que determina o que a gente vai viver depois, mas sim o que a gente escolhe fazer com ela. Quanto mais atentos a gente se tornar aos nossos padrões e comportamentos, mais aptos a gente vai se tornando a construir uma terceira via, um caminho do meio, com equilíbrio e um novo ritmo. A gente precisa conhecer os lugares onde estão as nossas faltas e como a gente se relaciona com elas, porque esse é o verdadeiro trabalho de transformação. A gente precisa aprender a nomear as nossas crenças. O que você acredita sobre riqueza e prosperidade? Você acredita que dinheiro é uma coisa muito difícil de se ter e quem tem já nasceu tendo? Ou talvez que quem tem fez alguma coisa errada para conseguir? Ou que essa pessoa teve uma sorte que você não tem? Porque é nomeando as nossas faltas e aquilo no que a gente acredita que a gente pode perceber os lugares internos que a gente precisa trabalhar e transformar. E lembrar que não é a quantidade de dinheiro que você tem que determina a sua mentalidade, mas é a forma como você se relaciona com aquilo que você tem. Você pode viver com pouco e ainda sentir que tem o suficiente. Você pode viver com muito e ainda se sentir em falta o tempo todo. Outro ponto importante aqui é essa mentalidade de rico versus pobre, que é muito
alimentada, especialmente no Brasil, porque faz sentido para determinadas agendas políticas. A gente cresceu escutando isso, que o rico é ganancioso, que o dinheiro muda as pessoas, que ter muito é sinônimo de arrogância. E isso cria uma relação distorcida com o nosso próprio desejo de prosperar. Porque quando você despreza o que o outro tem, mesmo inconscientemente, você também bloqueia o fluxo para você. É como se você dissesse para o universo e para sua vida: ah, eu não quero isso, porque isso é errado. E isso é um pensamento escasso. Eu não tô aqui querendo romantizar a riqueza ou a pobreza ou ignorar as desigualdades sociais, mas a gente precisa entender que a prosperidade verdadeira, ela não nasce de um ressentimento, mas sim da admiração e do reconhecimento do valor. Admirar aquilo que é belo, bem cuidado, próspero, seja uma casa bonita, um trabalho bem feito, uma vida com conforto. É uma forma da gente se alinhar com esse campo. Quando a gente valoriza aquilo que é próspero, a gente também se abre para criar prosperidade. Riqueza e elegância nesse sentido não são sobre status, mas sobre harmonia, sobre cuidado. Prosperar não é querer ser melhor que o outro, mas é querer viver em plenitude, com equilíbrio e reconhecer que existe o suficiente para todos. Enquanto a gente continuar nutrindo a ideia de que quem tem mais tirou de alguém, a gente segue reforçando o mesmo paradigma de escassez que a gente quer transformar. Outro dia eu recebi um comentário num vídeo aqui no canal, de uma pessoa falando sobre como ela acabou associando o dinheiro a algo negativo. E ela tá até agora tentando mudar isso. E esse é um grande problema que existe nos meios espirituais. Porque em algum momento da história, a gente começou a associar a espiritualidade com sacrifício. E o dinheiro virou quase um inimigo, um símbolo de materialismo, de impureza ou até de falta de evolução. Mas isso é outra distorção. O dinheiro, na sua essência, é uma energia de troca. Ele não é necessariamente bom e não é necessariamente ruim. O que muda é a consciência com que a gente se relaciona com ele. E por muito tempo, principalmente dentro de ambientes espirituais, essa consciência foi distorcida por uma ideia inconsciente de que você ser uma pessoa boa é você dar tudo, que quanto mais você doa, mais você evolui. Mas isso não tem nada a ver com generosidade nem evolução. Isso é desvalorização e escassez. Eu tenho uma professora que é muito boa no que ela faz e ela é sempre cobrada a dar trabalho de graça, a fazer valores sociais, a ajudar as pessoas. Ela explica isso com muita graciosidade. Se você estuda, paga pelos seus estudos, pelos seus cursos, pelos seus professores, e depois você vai e oferece o seu trabalho por um valor que não condiz com aquilo que você pagou, você simplesmente não está valorizando todo o esforço e tudo que você investiu em você. O desequilíbrio que isso gera não é um sinal de amor, é um sinal de falta, porque dar tudo o tempo todo sem receber em troca não é generosidade, é descompensação. Quando a gente vive nessa lógica, a abundância não circula. Você fica esgotado, ressentido, e no fundo você fica esperando que o universo te compense por aquilo que você deu. Mas na natureza, tudo é fluxo. A árvore, ela dá frutos, mas ela também recebe luz, água, nutrientes da terra. Não existe prosperidade onde a troca não é equilibrada. Isso também vale para a nossa energia, para o nosso tempo, para o nosso trabalho, para o nosso sentimento, para o nosso afeto. O dinheiro, quando bem compreendido, ele é mais uma expressão desse fluxo. Ele permite que o que você oferece encontre uma forma de continuidade, que você possa seguir criando, contribuindo e vivendo em expansão. Por isso, é tão importante a gente revisar as crenças que associam a espiritualidade à pobreza ou à ideia de que ter menos é mais puro. Essa visão mantém pessoas presas em escassez, enquanto quem aprendeu a lidar com o sistema sem culpa vai prosperar. A verdadeira espiritualidade não está em negar o mundo, mas em transformar a forma como a gente se relaciona com ele. O dinheiro faz parte disso. Ele é uma ferramenta de expressão e não uma medida do seu valor. A questão nunca foi quanto você tem, mas como você se sente e o que você faz com aquilo que você tem.
Eu tô aqui falando muito de dinheiro porque é algo que a gente associa muito com uma mentalidade de prosperidade. Mas tudo isso que eu tô falando vale pra tudo. No campo dos afetos, você notar que nos seus relacionamentos tem um padrão de falta de reciprocidade. E você sempre se apaixona por quem não quer nada com você. Aí você percebe que isso acontece porque você não se dá valor. E aí você fica se colocando em situações de falta. E aí você entende que você precisa, então, se dar esse valor e agir de forma alinhada a isso. Você começa a não aceitar situações que não te cabem, você se afasta de quem não te valoriza. De repente, você começa a criar situações diferentes. É nesse ponto que a prosperidade começa a se tornar uma escolha interna. E esse é o verdadeiro trabalho que a gente precisa fazer. A prosperidade começa a se tornar real quando você entende que ela não é um lugar aonde você precisa chegar. Ela é um estado que você cultiva. Esse estado não depende de quanto você tem, mas de como você se posiciona diante da vida. Enquanto a escassez opera a partir do medo, a prosperidade nasce da confiança. Confiar não significa ignorar os desafios ou fingir que está tudo bem. Confiar é continuar agindo mesmo quando você ainda não tem todas as garantias. É tomar decisões baseadas em expansão e não no medo. Quando você está preso num lugar de escassez, você está sempre ali se perguntando como aquilo pode não dar certo. Mas uma mentalidade de prosperidade, ela não nega as dificuldades. Ela entende que o fluxo da vida inclui ciclos de contração e de expansão, e que nenhum deles define o seu valor. Tudo tem o seu papel no fluxo da vida, como a semente que precisa do escuro para germinar. A prosperidade não se sustenta só no pensamento positivo. Ela precisa de estrutura, de coerência, de prática. A gente precisa criar isso nas nossas ações, porque só através da prática a gente pode construir um novo padrão para as nossas vidas, construir hábitos que sustentam essa energia, cuidar do corpo, descansar, planejar, organizar o dinheiro, criar limites saudáveis, investir nas relações certas. Tudo isso são expressões práticas de uma mente que entende que não vive em falta, mas não significa criar tudo isso numa rigidez com listas infinitas de um monte de coisa que você precisa fazer. Não, isso precisa respeitar os seus ciclos, os seus movimentos, o seu ritmo. E daí a prosperidade ela pode deixar de ser um conceito e se transformar num corpo, numa presença. Você começa a perceber que você não precisa se provar o tempo todo, nem correr atrás de tudo. A vida começa a fluir com mais naturalidade, porque você está alinhada com ela e não tentando controlar. A prosperidade é uma escolha diária de se abrir para a vida, em vez de se fechar no medo. E é nesse espaço que você começa a criar, a manifestar e viver com mais leveza. Durante muito tempo, eu também vivi com a sensação de que as coisas eram instáveis. Eu vivia na falta de amor, falta de dinheiro, falta de confiança em mim e na minha capacidade de criação. A minha mudança de mentalidade não veio de uma técnica específica, nem de um livro, nem de um curso, mas ela veio de uma insatisfação dos resultados que eu via ali na minha vida, das coisas que eu estava colhendo, de perceber que se eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava vendo na minha vida, eu precisava mudar. Então, o que eu precisava mudar? Eu precisava olhar para esses lugares de falta, entender o que eles estavam me contando, qual era a conversa íntima que a minha vida estava tendo comigo. Eu não queria não ter dinheiro, eu precisava cuidar melhor dele. Se eu não queria não ter amor, eu precisava parar de aceitar situações sem amor na minha vida. E só quando essa mudança começou a acontecer dentro de mim, que as coisas do lado de fora também começaram a se ajustar. Comecei a organizar a minha vida financeira, a investir, a cuidar do meu dinheiro com presença e não com medo. E aí eu deixei
deixei de ver o dinheiro como uma coisa que eu nunca tinha e comecei a ver como uma energia viva que podia e que queria crescer junto comigo. E mais do que ver o meu dinheiro aumentar, foi a sensação de segurança interna que mudou completamente. Não era mais sobre quanto eu tinha, mas sobre quanto eu confiava em mim e na vida. Quando essa segurança ela começa a se estabelecer, ela se expande para tudo, para a forma como você se relaciona, como você se expressa, como você trabalha, como você cria. As oportunidades começam a aparecer com mais naturalidade, as relações ficam mais saudáveis e a vida começa a ter um ritmo diferente, mais leve, mais confiante, mais fluido. A verdadeira prosperidade não é ostentação, é um refinamento interno. É quando você permite o belo, o confortável, o que te nutre sem culpa. Você entender que se sentir bem é riqueza. E aí você começa a escolher melhor o que você consome, o que você veste, o que você escuta, o que você lê, o que você coloca no seu corpo, o que você se cerca, de quem você se cerca. E aí a prosperidade se expressa nos detalhes, no cuidado, na presença, na forma como você ocupa o seu espaço no mundo. E entender que a gente pode ter prosperidade de tudo, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Da mesma forma que a gente pode ser escasso de coisas positivas ou negativas. O que a gente precisa fazer é afinar a nossa escuta, a nossa compreensão e entender onde a nossa energia está se alocando, o que a gente está alimentando e fortalecendo nas nossas vidas. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas ela começa no instante em que você decide parar de se mover pela falta. É um processo. E como tudo na natureza, ele tem ritmo, pausas, verões e invernos. O mais importante é lembrar que você não precisa se tornar próspera, você só precisa se lembrar que você já é. E quando você começa a viver com essa consciência, tudo muda de tom. O tempo desacelera, as decisões deixam de ser movidas por medo e passam a nascer de uma presença mais silenciosa, mais alinhada. Você percebe que não precisa correr tanto, nem se provar tanto. Você só precisa se conectar cada vez mais com a sua própria natureza. Então você pode escolher com mais sabedoria onde colocar a sua energia. E esse é o verdadeiro luxo da prosperidade: viver com inteireza. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.